carros na frente dos bois. Um ditado popular diz que não devemos colocar os cavalos ou os bois na frente do carro. É um ditado verdadeiro, pois é um ditado que diz que primeiramente deve estar os cavalos, depois a carruagem atrás. Primeiramente os bois, depois a carruagem atrás. Ou seja, há uma ordem, há uma lógica, há uma decência. As portas do carro têm que estar em cima para nós abrirmos e entrarmos no carro. O volante tem que estar no seu lugar. As rodas não podem estar no teto, tem que estar embaixo para andar pela estrada. Há uma ordem. Em Gênesis capítulo 1 vemos isso, que Deus criou os céus e a terra na ordem. Primeiro criou os céus, a terra, depois criou a luz, depois separou a água da terra, do firmamento, a atmosfera, depois fez o sol, fez a lua, depois fez as plantas, depois das plantas fez os animais que seriam alimentados das plantas, depois por último colocou o homem para cuidar do jardim do Éden. Ou seja, houve ordem e decência. Deus fez tudo na sua devida ordem, não colocou nada na frente. Noé, quando vai construir a arca, ele não começa de cima para baixo, começa de baixo para cima. Um pedreiro, quando vai construir uma casa, ele não começa com o telhado, ele começa com o alicerce, para depois levantar os muros, colocar o madeiramento, para depois então o telhado. É assim, irmãos. A lógica, a razão nos diz que é assim. E para com a igreja não é diferente, irmãos. E para com a vida familiar, a vida profissional também não é diferente. Muitos colocam os cavalos na frente dos bois. Muitos colocam os carros na frente dos bois, os carros na frente dos cavalos. Fazem tudo errado, são precipitados, são como Abraão e Sara, porquanto não conseguem ter filhos. Então o que acontece? Dão Agar para ter relações com Abraão, nascendo Ismael, que é filho da carne, conforme eu já disse numa das minhas devocionais, que é rejeitado por Deus, porque não é o filho da promessa. Tentam ajudar Deus, e quando o homem tenta ajudar Deus, sempre dá errado, sempre traz juízo de Deus. Davi, quando vai trazer a arca para Jerusalém, a lei mandava o quê? Os levitas carregarem a arca no meio, nos ombros. Davi vai tentar fazer do jeito dele, trazer em carruagens com bois. O que acontece? O boi tropeça, um dos homens ali toca uma arca e cai morto, porque Deus não aceita, irmãos, coisas da nossa maneira. A Bíblia diz que 2 filhos de Arão foram queimar fogo estranho diante de Deus, foram fulminados, porque quiseram impressionar, fazer da sua vontade, do seu jeito, desobedecendo a palavra de Deus. Em Gênesis 6 e 7 diz que Noé fez tudo conforme Deus lhe ensinou. Conforme Deus lhe mandou, ele fez, ele obedeceu. Em João capítulo 2, Jesus está em Caná da Galileia e Maria dá uma frase maravilhosa. Ela diz assim: fazei tudo o que ele, Jesus, vos disser, vos mandar. Paulo também dá uma frase maravilhosa em Atos. Ele disse assim: nunca vos deixei de anunciar todo o conselho de Deus. Ou seja, ele não omitiu conselhos de Deus, mas ele anunciou todo o conselho, toda a vontade de Deus para aquela igreja. Ele ensinou ela na sua plenitude o evangelho e os princípios de Jesus. E o que acontece hoje, irmãos, é que pessoas, homens, líderes estão colocando os carros na frente dos bois. Primeiramente, para sermos pregadores, ministros, a ordem de Jesus no evangelho é clara: fiquem em Jerusalém até receberem do alto poder. Ao descer sobre vós o Espírito, sereis então minhas testemunhas e pregarão o meu evangelho. O que acontece hoje? Pessoas que não são batizadas, que estão ilegalmente, não estão casadas, estão amaziadas ou em fornicação, em pecado. Pessoas que não são batizadas pelo Espírito Santo, mas querem ser pregadores, pastores, ministros, querem ser tantas e tantas coisas. Estão colocando o carro na frente dos bois. Isso sempre vai dar errado. Nunca deu certo, pois devemos obedecer os princípios de Jesus. Não ousemos pregar nem fazer nada para Deus, a não ser que sejamos cheios do poder dele, da unção e do Espírito dele, estejamos com a vida no altar. Até mesmo para receber uma oferta devemos estar em ordem, pois Jesus disse assim: quando fores entregar uma oferta, deixa a oferta no altar. Se você lembrar que tem alguma coisa contra alguém, vai, reconcilia-te primeiro com teu irmão, depois vem e traz a oferta. E nós vivemos numa época que as pessoas acham que é de qualquer jeito que podem ofertar para Deus seu louvor, sua pregação, sua vida devocional. Não é assim, irmãos. E profissionalmente também não é diferente. Pessoas que pedem a conta do serviço
que saem do serviço, que agem na carne, que agem na ira, que agem na precipitação e depois quebram a cara. Por quê? Colocam carros na frente dos bois. Que Deus nos tenha misericórdia de nós, nos dê paciência, sabedoria e graça e nos ensine como devemos andar e nos portar, tanto no serviço, como na casa, na rua, como na igreja e no ministério para o qual Ele nos chamou. Pois muitos estão colocando os carros na frente dos bois, os carros na frente dos cavalos. Muitos estão fazendo da sua maneira, do seu jeitinho brasileiro, mas no final não dará certo. Serão rejeitados pelo Senhor, porque não estão fazendo do jeito que Deus ensina na sua santa palavra, mas estão agindo de uma forma leviana contra a palavra, de uma forma leviana contra o mandamento de Jesus. Se Jesus disse na palavra, não faça isso, devemos obedecermos. E se desobedecermos, então somos tidos como os desobedientes e vamos colher as consequências da nossa rebelião contra Deus, o Senhor e a sua palavra. Que Deus tenha misericórdia de nós e que não coloquemos os carros na frente dos bois, mas que possamos agir de acordo com a palavra de Deus, mesmo que soframos, mesmo que seja difícil, pois é uma verdade, irmãos, isso é uma verdade. Aqueles que querem viver em Cristo piedosamente serão perseguidos. Aqueles que querem fazer as coisas certas sempre vão sofrer, mas é melhor sofrer agora, ser perseguido agora, humilhado agora, ir para o céu, do que ser aclamado, ter fama e status por todos e depois ir para o inferno. Porque Jesus disse, cuidado, ai de vós, quando todos vos louvarem, porque assim os pais fizeram com falsos profetas. Então quando um líder religioso começa a agradar todos, alguma coisa está errada, pois ele está mais preocupado em agradar humanos do que agradar aquele que está sentado nos céus. Que Deus nos conserve no temor e tremor, para a glória de Deus, em nome de Jesus. Amém.